Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos conectar cada vez mais os nossos corações ao entendimento, à luz dos valores do bem, do Evangelho de Jesus em nossas vidas, para que, fortalecidos na convicção, seguros do ideal, possamos qualificar sempre o nosso livre-arbítrio e permanecer fazendo as melhores escolhas, vigiando sempre, orando, sempre abastecendo de muita energia do bem as nossas vidas, as nossas almas, os nossos corações. E para nos ajudar, vamos continuar com o apoio da obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Dando continuidade aos capítulos, hoje vamos estudar a força do direito. Nesse capítulo, Pedro de Camargo vai fazer uma comparação entre a força material e a força moral. E ele inicia o capítulo dizendo: é admirável que nesse século, que sucedeu ao chamado das luzes, então ele se refere ao século do Renascimento e em seguida o advento da doutrina espírita. Perdure ainda assintosamente o direito da força sobrepondo-se à força do direito. Então, mesmo com a luz da razão sendo oferecida ao homem através da oportunidade de termos o Consolador prometido em nossas vidas, ainda se faz notadamente, de forma relevante, a força acima do direito. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, sob o título Coletânea de Preces, o item 3, que é a continuidade da oração dominical proferida por Jesus. Nesse item, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Ou de outra versão que Kardec aqui apresenta: perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver, tira-nos hoje mesmo deste mundo. Faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos
foram em prol de seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que por suas maldades nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta, para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça, soberana, e da tua infinita bondade. Então, meu caro ouvinte, eis porque ainda vemos a força estabelecer-se sobremaneira diante dos nossos direitos. É porque ainda temos resgates a realizar, porque o mal ainda nos alcança, porque ainda estamos nos reabilitando diante da própria consciência, diante da justiça divina, pois nenhum erro fica sem ser reparado, educado, retificado, estabelecido em harmonia, em concordância com toda a soberania da justiça do amor de Deus. E Pedro de Camargo continua dizendo: não quero falar da guerra cruenta, brutal, feroz. Quero referir-me ao prestígio da força sobre outro aspecto, a maioria. Vemos, meu caro ouvinte, que ainda a maioria prefere viver como se fossem apenas corpos perecíveis, sem consequências futuras, a vida materialista. A cada passo invoca-se o prestígio da maioria para cohonestar as maiores iniquidades. Aqui Pedro de Camargo usa um recurso para dizer que está concordando a maioria com as próprias iniquidades. O que é a tal maioria? É o número, é a quantidade. Ele mesmo responde. Mas se a justiça, como só acontecer comumente, não está com a maioria, será lícito sacrificar-se o direito à imposição do maior número? Nesse caso, para que servem as leis, os códigos, as constituições, que, segundo dizem, regem as nações cultas? Em que diferem essas nações das tribos selvagens de outrora? Como estas não decidem hoje as nações civilizadas os problemas e questões sociais, apelando para o número que é a força, em detrimento do direito assegurado pelas leis? Onde o valor de tais leis, se elas são constantemente invalidadas pelo número, pela quantidade que representa a força? Então o homem ensaia leis humanas para se adequar ao equilíbrio social, mas ainda não segue as próprias leis que elabora, e, portanto, em sua maioria, prevalece o interesse, o egoísmo. Vamos buscar o entendimento na doutrina espírita, elucidando esses conceitos. Elucidando conceitos. Introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir,
com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida da sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. E incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentarem-se dela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então, meu caro ouvinte, essa autoridade da coletividade dos mensageiros de Jesus, trazendo à Terra a lembrança de seus ensinamentos por diversos pontos do globo, estabelece então uma condição natural de crescimento e que se faz oportuno para cada um de nós, no momento em que desejarmos, usando a nossa razão, usando o sentimento, usando o despertar da consciência. A diferença, pois, entre a sociedade atual e as hordas selvagens é, neste particular, haver-se substituído a brutalidade do ataque pela manobra da hipocrisia. A vantagem na troca? Poupem-se as vidas, mas destroem-se brios. Desfibram-se caracteres, corrompem-se consciências. Eis a característica atual do orbe em que vivemos. Ainda a maioria vive as propostas egoísticas, mas esse despertar da luz da autoridade do amor de Jesus tende a alcançar a todos os nossos corações. Vamos continuar estudando a força do direito já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo dos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. O título é A Força do Direito, onde Pedro de Camargo está trazendo raciocínio sobre, apesar da ousadia do homem se manter na postura egoística de estabelecer leis que não cumpre, temos a proposta de transformação, o projeto do amor de Jesus, convidando-nos à reforma dos valores do bem, usando os recursos da caridade, do entendimento dos seus ensinamentos e fazendo uso da força moral, portanto o direito de expressão natural da conquista dessa luz do Espírito, e em que ele estabelece como condição
a maioria ainda prevalecesse na postura do imediatismo e da continuidade, dizendo: é o que vemos na atualidade. Não há mais homens, há vassalos, há servos, há escravos. Ele se refere ao condicionamento sem uso da razão da humanidade. Ninguém mais tem opinião própria. O objetivo de toda a gente é acompanhar a maioria, é engrossar o número. O número é a força, e a força é que domina. Então esta realmente é uma grande ilusão, é um comportamento que se faz notório de condução por conta de muitos terem feito a mesma opção e acabamos nos sentindo arrastados. Mas não existe o arrastamento irresistível, não é, meu caro ouvinte? Nós podemos fazer do nosso uso natural do livre-arbítrio a escolha consciente, não porque todos fazem, mas porque sabemos do que é correto. O ideal desapareceu. O ideal é a justiça. O ideal é a verdade. Verdade e justiça foram vencidas pelo número. O número aumenta sempre. Quando a criança entra no uso da razão, já sabe, graças à influência do meio, que é uma unidade, que será adicionada à massa de que se compõe a maioria. Não se deve opor a esse processo de absorção. Reagir é incompatibilizar-se com a força. Cumpre, portanto, deixar-se amatalotar, que significa ser encaixado, colocado com os passivos para viver comodamente. Então, não vamos nos colocar nessa postura cômoda de não fazer uso da razão, da consciência e da nossa escolha, porque a maioria faz outras escolhas. E, portanto, muitas das vezes, para nos mantermos em certos grupos, nós abdicamos da própria razão, da própria vontade e interesse para vivenciarmos essas convivências, mas que não representam, na verdade, compromissos reais com os quais realmente possamos contar. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o ponto de vista, fragmento do item 5. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, meu caro ouvinte, a justiça, o amor e a caridade poderá ser encontrada em qualquer parte, independente do título da religião, da vida que se estabelece, mas é preciso que hajam essas características para que os nossos corações possam se entrelaçar e assim tirar oportunidades valiosas das condições. Assim querem os Césares de casaca e de batina, continua Pedro de Camargo. A falsa fé, aliada à falsa política, vai abastardando o caráter do povo. Os costumes vão se corrompendo. A lei da passividade é imposta das catedrais e dos palácios. Perinde ac cadáver, que significa como um cadáver, é uma divisa dos jesuítas preconizando a obediência absoluta.
é a ordem do dia. A Igreja está separada do Estado pela letra da Constituição. Não obstante, o clero romano domina as casas pías. Casas pías, meu caro ouvinte, são casas que promovem o direito e a proteção das crianças e dos jovens. Subvencionadas, ou seja, patrocinadas financeiramente pelo governo. Bens e espadas, reza de profundis, que significa do fundo do abismo, à custa do erário, que é o dinheiro, o tesouro público. Recebe vultosas somas dos cofres da nação sob pretextos inconfessáveis. Todos esses abusos são explicados como sendo essa vontade da maioria. E quando se esbulham os candidatos eleitos por maior de votos, é porque assim quer outra maior maioria, o governo, a força armada. Quem nos livrará de tão ignóbil situação? Quem acordará as consciências? Quem despertará o brio deste povo? O cristianismo verdadeiro, a moral impertérrita do ressuscitado, daquele que dizia aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Então Pedro de Camargo está nos lembrando que Jesus é esta solução, meu caro ouvinte. Os seus ensinamentos nos convidam a considerar que cada um de nós apresenta essa propriedade do sal. O sal pode ser dissolvido na água, mas se fervermos a água, o sal vai retornar intacto. O sal é capaz de conservar, o sal é capaz de impedir a proliferação de bactérias e fungos. Veja o poder que o sal tem. E Jesus diz que cada um de nós, espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos portadores de potenciais a serem despertados. Um brilho de luz que vamos fazer com que as nossas consciências possam se manter conectadas em oração, em vida prática do bem, em exercício da caridade, em compromisso com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, começando pelo nosso lar, começando pela nossa casa, com aqueles com os quais convivemos, aprendendo a conviver, a respeitar, a reconhecer os limites de cada um, e esses momentos de despertar de consciência, sem reprovação, sem condenação, sem oportunidade de fazer com que haja constrangimento, sempre amparando, sempre oferecendo, através dos exemplos, primeiramente, essa conquista dentro de cada um de nós. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo que só essa moral conseguirá, penetrando os corações, sobrepor ao direito da força, a força do direito. Então o direito da moral, da luz, se estabelece numa conquista pessoal, individual, nesse despertar de consciência que cada um pode realizar. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que o João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 10 a 15. Aqui Jesus vem estabelecer esse critério em que os homens, fazendo uso da força, mantêm o controle dos direitos, mas que a reencarnação do próprio João Batista, que fora Elias, agora mostra que todos nós
também podemos recomeçar. Possamos restabelecer e permitir ter ouvidos para ouvir, ou seja, desejar entender, permitir-se a compreensão, adquirindo a crença no bem e nos valores do Espírito para a libertação de todo o mal em nossas vidas, vivendo a força moral cristã através do amadurecimento espiritual, hoje e sempre com Jesus, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.